aqui hoje para mais um Rotary em ação em Montenegro. Como todos sabem, normalmente eu convido quem? Os nossos parceiros nos servir. E o Anderson é duplamente, né? Porque o Anderson é nosso companheiro do Rotary Clube São Sebastião do Caí, nosso vizinho aqui, e também tu diz o título direitinho, tá? Mas ele é dos bombeiros voluntários. Agora o Anderson vai dizer para nós quem é o Anderson. Depois nós vamos falar dos bombeiros, tá, companheiro? Perfeito. Bom, primeiramente, Tita, é um prazer, né? Estar aqui participando contigo do programa. Uma companheira também de rota, né? Uma companheira do ato de servir a comunidade, seja na esfera rotariana, seja na esfera voluntariado, né, dos bombeiros, qualquer outra atividade voluntária. Bom, o Anderson é o atual comandante dos Bombeiros Voluntários São Sebastião do Caí, sou atual também presidente estadual dos Bombeiros Voluntários, que é a instituição que congrega e representa 47 corpos de bombeiros voluntários no Rio Grande do Sul. 47? 47. São 47 Olha só, gente! São 47 municípios que possuem sua estrutura de bombeiros, né? E juntos atendem quase 1 milhão de gaúchos, né? Que é um montante bem relevante já. E também sou atual presidente nacional dos Bombeiros Voluntários, onde representa em todo o solo nacional esse modelo que vem crescendo muito no Brasil, né? No resto do mundo todo, e o Rotary Internacional também tem esse papel internacional, né? No resto do mundo todo, o único modelo, na verdade, existente de bombeiros é o bombeiro voluntário, o bombeiro municipal. No mundo todo. Isso aí, o bombeiro Isso é uma coisa que as pessoas não sabem. Vamos reforçar esse aspecto, porque eu assisti esse final de semana um filme sobre bombeiros também. E eles são voluntários, sim, né? Eram canadenses. O bombeiro estatal, né, como existe no Brasil, é só no Brasil que existe. É só no nosso país. Eu costumo dizer que é uma invenção brasileira, né? O resto do mundo todo ou segue o bombeiro voluntário, que é a grande maioria dos países, e alguns deles seguem o bombeiro municipal, que é os bombeiros contratados pelo município, né? Em alguns países também tem o meio a meio, né? O bombeiro municipal e o bombeiro voluntário junto. Na mesma corporação, na mesma corporação, isso, né? Dependendo, vou citar como exemplo os Estados Unidos, né? Que é um país que todo mundo conhece, acompanha. Lá nós temos 60% dos bombeiros são voluntários e 40% são municipais. Então tem o bombeiro municipal junto com o voluntariado, porque o sistema é o mesmo, né? São pessoas civis, não há o militarismo junto envolvido, né? Então a convivência é muito tranquila, muito harmônica nesse sentido, né? E é uma coisa que a gente vem, né, está tentando trazer para o Brasil. Eu costumo dizer que nós não tentamos inventar a roda, que a gente tenta trazer o que é praticado no resto do mundo. Só para te teres uma ideia, no Rio Grande do Sul, são mais de 330 municípios que não possuem nenhum sistema de bombeiros. Nossa, não consigo imaginar, né? Hoje a gente não consegue. Você considera grave isso? Eu considero gravíssimo. A gente que tem, por isso que a gente trouxe tu aqui e vai estar trazendo o Cássio, que é daqui da nossa cidade, logo em seguida, porque é inconcebível. Não consigo. É a mesma expressão que eu uso. Não podemos pensar em pleno século XXI uma cidade sem um sistema de emergência local. Claro que se conversar com os bombeiros estatais, eles vão dizer que atendem 90% ou 100% das cidades. Mas às vezes nós estamos falando de cidades que têm a corporação, um exemplo, tá? Montenegro, que oficialmente atende Salvador do Sul. Olha quantos quilômetros nós estamos falando, a distância, as peculiaridades de lomba, da serra. Né? Então imagina um incêndio, imagina a nossa casa pegando fogo e nós ter que esperar às vezes 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, ou vamos mais, vamos imaginar nós deitados no asfalto quente após um acidente, ter que esperar um socorro chegar. Nós sabemos que 1 minuto, 1 segundo faz diferença. Faz a diferença. Então é isso que a gente tenta fazer, e a gente tem uma parceria muito forte com o Rotary, não só aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, e também no internacional. Nós temos já o nosso network, né, uma rede de contato, justamente porque a doutrina, a filosofia é o mesmo, servir a comunidade. Servir. Então nós acreditamos que agora com esse evento tão triste que aconteceu no nosso estado, né, a maior emergência climática já que o Brasil já teve, a tendência é os municípios
e esperamos isso, né, Tita? Que os municípios se preparem melhor para essa questão. Claro que seria muito bom, né, Tita, se o Estado pudesse ter um corpo de bombeiros em todos os municípios. Só que a gente sabe que, infelizmente, essa não é a realidade e não vai ser. Né? Se não conseguiu chegar até hoje, então com as dificuldades financeiras sabemos que o nosso Estado, nosso país passa, não vai chegar em todos os municípios. E no Brasil é pior ainda. No Brasil, somente 18% das cidades possuem. Mais de 80% das cidades não possuem nenhum serviço de bombeiros. Então isso é inacreditável. Podemos falar 50 palavras aqui, né, para expressar a nossa... Vamos ser polidos, porque eu já sou meio desbocada, né? Daqui a pouco o Adriano me tira do ar, que é o diretor. Não, a gente está brincando. O desbocado é no sentido de Nossa Senhora, né? Às vezes tu não encontra palavras para descrever isso, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu é do CAI? Nascido e criado. No CAI? E brinco que pretendo morrido, né? Morrido, né? E tem tempo. Mas com tempo, com certeza. Precisamos. Mas sim, sou natural do CAI, vivi toda a minha vida ali, né? Já tive várias oportunidades de morar fora do estado, recebi convites até morar fora do país, né? Mas eu costumo dizer que a minha cidade tem seus problemas, tem suas falhas, como qualquer cidade, mas é uma cidade que tem meu coração, tem meu carinho e é muito bacana a gente poder fazer parte da comunidade e fazer alguma coisa por ela, né? Eu brinco que a gente que bebe água do CAI não sai muito pra... Eu já estive na Europa, já estive em São Paulo, estive lá em CAI, voltei para Montenegro. Não, é isso aí. O nosso Vale do CAI como um todo, né? É um vale gostoso de se morar, tem suas peculiaridades, mas é gostoso, né? Gostoso. Talvez o pessoal de fora não vai entender. Não vai entender o que o gaúcho fala. Eu gosto muito do Fagundes ali, que ele fala, não adianta, tchê, vocês não entendem. É bem isso. Bom, vamos ser um pouquinho... Tem uma curiosidade, sempre que eu vou convidar alguém, né, Anderson, a gente faz algumas perguntas. E com o Anderson não deu para fazer o bate-papo antes, porque ele tá sempre correndo, né? Eu tô aqui esperando e ele tá correndo. Vocês têm, mesmo sendo voluntários, tem toda uma formação. Vocês fazem treinamentos, né? Toda uma série de treinamentos. E também vocês têm uma sede... Todos os voluntários têm, como tu é da Corporação Nacional, né? Eu posso te perguntar isso. Claro. Todos têm uma sede. Sim. Bom, vamos lá. Vamos explicar um pouquinho o que é o bombeiro voluntário primeiro. O que tu acha? Para o nosso público entender. O bombeiro voluntário, ele nasceu para suprir uma lacuna deixada pelo Estado. Né? Vou citar como exemplo São Sebastião do CAI, que é uma cidade aqui próxima, que todos que nos acompanham vão conhecer. São Sebastião do CAI era atendida por Montenegro. Na época ainda que nem asfalto tinha, era estrada de chão até lá. Então, infelizmente, não por culpa dos colegas aqui de Montenegro, mas sim pela distância, toda a insuficiência de material pessoal, né, que sempre existiu e hoje é maior ainda, se demorava muito para chegar. Chegavam nos incêndios lá, era apagar a brasa, como se diz, né? Então a comunidade se uniu, tentou-se fazer um corpo de bombeiros estatal, o Estado deu a negativa, né? Não tinha pessoal, não tinha. Então a comunidade se uniu, foi a outras cidades que já existiam bombeiro voluntário, inclusive o São Luís Carlos Bom, que da Bom Contabilidade, ele é atual presidente da Fiergs, não, da... FEComércio. Da Câmara de Comércio. Gente boníssima. Querido. Ele foi um dos responsáveis, ele esteve junto com uma comitiva na Alemanha, visitando e conhecendo o modelo. Inclusive, nosso primeiro caminhão veio de lá, da cidade de Hazelun. Então, foi lá que foi... Parceria com o Rotary, ajudamos, né, Anderson? Isso aí. Então, foi essa viagem, conhecer o sistema, a gente implantou no CAI, né? O atendimento é o mesmo prestado pelo bombeiro estatal. A única diferença é que nós não fizemos essa parte de alvarás, a gente não faz a parte de fiscalização. Isso é interessante. Essa fiscalização em alvará, ela é uma incumbência do Estado, né? E o Estado incumbe o bombeiro militar, que é um servidor público, de fazer essa parte. Teve estados da Federação, e Santa Catarina, que fez por muitos anos já essa questão. Depois, uma ação no Superior Tribunal Federal retirou essa incumbência, mas nós, aqui no Rio Grande do Sul, sempre entendemos que nós não tínhamos interesse em fazer, porque realmente tem que ser uma questão estatal. Né? Então, o serviço operacional, o serviço de atendimento à emergência é o mesmo. A formação,
Nós possuímos uma formação também. Hoje, infelizmente, no Brasil não existe uma grade curricular padrão, né? Então, nós seguimos grades curriculares internacionais e seguimos o que há em NBRs. O Rio Grande do Sul é o primeiro estado da federação que existe uma lei que regulamenta e disciplina o bombeiro voluntário. Somos pioneiros. Somos pioneiros nisso. Em 2021, depois de um grande trabalho da Voluntersul, né? Primeiro tem que fazer um parênteses. O bombeiro militar, né, quando se desvinculou da Brigada Militar em 2016, tentou a exclusividade do serviço no estado. Na Lei 14.920, que é a lei da organização básica, tentou-se a exclusividade. Então a gente fez toda uma articulação junto com nossas comunidades, com nossos prefeitos, com nossos políticos, né, nossos deputados, e conseguimos tirar a exclusividade. E em cima disso constituímos uma frente parlamentar, que é uma frente parlamentar hoje composta por 40 deputados de todas as siglas partidárias, né? Então ali a gente constituiu uma lei, que é uma lei que fez história também na própria Assembleia, que foi a lei com maior adesão de deputados. Foram 38 deputados que subscreveram essa... O objetivo é maravilhoso, não tem como não aderir, né? O pessoal me pergunta, para mim resumir assim, o que é o bombeiro voluntário? É a comunidade treinada para salvar a comunidade. Essa é a comunidade. São pessoas comuns que, treinadas, desempenham papéis fundamentais na comunidade. E outra diferença muito grande, nós não temos problemas com idade, com etnia, daqui a pouco um pouquinho mais gordinho, tem uma deficiência, daqui a pouco não consegue sair no operacional. Eu costumo dizer, se a pessoa tiver vontade e quiser fazer a diferença, nós vamos arrumar um lugar para essa pessoa. Vamos ver onde ele pode ser adequado. Isso aí. Daqui a pouco a pessoa não tem, né, mais idade, não tem uma capacidade técnica para combater incêndio, para ir no atendimento de acidente, mas ela pode ajudar na parte de administração, na parte de atendimento ao telefone. Nós temos advogados voluntários, nós temos psicólogos voluntários, a gente tem várias gamas de profissionais voluntários que junto dá esse trabalho tão bacana que é o Serviço de Bombeiros Voluntários, né? E agora, respondendo a sua pergunta, sim, todas as nossas corporações possuem sede própria. A grande maioria das nossas corporações hoje tem melhores estruturas que o próprio bombeiro estatal. Se nós olharmos, São Sebastião do Caí hoje é uma das maiores, tu conhece um pouquinho dessa estrutura, né? Conheço! É uma das maiores estruturas de bombeiros, não só do Vale do Caí, mas do estado do Brasil como um todo. Nós atendemos apenas 24 mil habitantes, nós temos uma estrutura para atender tranquilamente 200 a 150 mil habitantes. São 18 viaturas, entre caminhões, entre plataforma elevatória, que até há pouco tempo era a única no estado. Nós temos carreta-tanque, nós temos 4 ambulâncias, desde a ambulância de resgate, ambulância básica, ambulância UTI. Isso eu acho uma coisa, eu vou interrompendo, depois a gente perde o assunto, mas azar, a gente resgata depois. Ambulância, então vocês... Isso, a gente faz também essa parte, né, caracteristicamente, desde o início nós fizemos essa parte de atendimento. Daí vem mais uma diferença do sistema de bombeiros voluntários, que a gente consegue se adaptar à peculiaridade de cada município. Nós temos municípios que trabalham somente com a parte de combate a incêndio. Assim como tem municípios que fazem a parte de ambulância, e assim como tem municípios que ele faz inclusive toda a parte de Secretaria de Saúde. Essas remoções para outros hospitais fazem também. Posso dar como exemplo que funciona muito bem Rolante, Igrejinha, Nova Petrópolis, faz todo esse sistema de remoção. Então a Secretaria de Saúde não tem ambulância, é tudo com os bombeiros voluntários, faz todo esse gerenciamento. E até onde a gente sabe, chega para nós, a comunidade é só elogios, né? Porque a fiscalização funciona melhor, todo mundo conhece todo mundo, né? Então a fiscalização fica mais fácil nesse sentido também. Eu já me perdi onde é que nós estávamos, mas eu estava explicando do São Sebastião do Caí, né? Da estrutura lá que vocês têm, né? São 18 viaturas, como eu estava falando, ambulâncias, caminhões especializados. Que a gente não associa, né, a ambulância, por isso que eu te interrompi. Geralmente se fala em bombeiro, se pensa em que apagar fogo, né? Nem o resgate, que depois a gente vai tentar, se der tempo, falar do trabalho que vocês já fizeram lá no Caí. E só para te ter uma ideia... E toda essa estrutura que tu tá referenciando, Anderson, ela está na base do Caí ali, né? Sim, hoje nós temos, além da estrutura de viaturas e equipamentos, nós temos uma das maiores estruturas físicas, né? E temos um projeto para melhorar ainda mais, tá? A gente tem um projeto aí que a gente vai construir uma base nova pro ano que vem, vai ser um dos maiores prédios a nível estado. Nós já estamos pensando numa estrutura que para 50 anos ela tem as nossas necessidades. Não tem que ficar fazendo posteriormente os vulgos puxadinhos, né? Eu ia dizer, então, os puxadinhos.
já estamos projetando fazer isso, né? Para dar também o conforto para o nosso voluntário. Nós entendemos que as pessoas que deixam seus lares de forma voluntária, para lá se dedicando à comunidade, tem que ter o conforto necessário, o mínimo conforto, para quando não tiverem atendimento, né? E tudo isso só é possível, né, Tita, graças ao apoio da nossa comunidade, o apoio do nosso executivo municipal, da nossa Câmara de Vereadores, do nosso Rotary, né? O Rotary em São Sebastião do Cari tem um papel muito importante. Clube pequeno, mas de uma ação assim, muito grande. Defendeu meus, não, porque eu sou a governadora assistente, sim, que é um termo técnico, né? Para quem não sabe, o Anderson conhece, né? Mas eu sou a governadora da região, então eu tenho muito orgulho. O Rotary em si faz um trabalho essencial, a gente sabe disso, né? Mas também vou puxar para o meu assado, então como eu faço parte do Clube do CAI. Isso! As nossas meninas, né? Porque as meninas são apenas dois homens. Pedro, né? Jorge, coitado, não tem vez, né? O Anderson ainda consegue, né? O Pedro Jorge é um querido, mas nosso... Mas o pessoal, assim, com certeza faz muito, né? O Rotary... No momento que a gente passava até por uma certa instabilidade, não tinha uma estrutura tão boa, o Rotary foi lá, apoiou, comprou. Em 45 dias, se eu não me engano, foi organizar um evento, uma rifa com um almoço. Galeta. Isso aí. E daí sorteio de prêmios e tudo mais. E compramos um caminhão. E veio compramos um caminhão, né? de combate a incêndio, um caminhão tanque, né, com 15 mil litros de ar. Hoje já não faz mais parte da frota, já conseguimos renovar para um mais novo, né, felizmente. Mas o Rotary foi importantíssimo nisso. Naquele momento nós tínhamos somente um caminhão. É o momento onde tu precisa, como nós estávamos antes, eu faço parte do comitê, que tu viu, sim, ali, deu um oizinho para os governadores, né, que estavam na reunião. E a gente sabe o quão importante é ter alguém para te dar esse pontapé inicial, vulgarmente, né? Perfeito. E hoje quantos bombeiros nós temos lá na estrutura do CAI? Nós temos 54 bombeiros voluntários e bombeiras voluntárias. Desses 54, apenas 6 são contratados. A gente tem 6 pessoas que são contratadas pela instituição, principalmente para trabalhar em horários onde o voluntariado não consegue suprir, principalmente horários diurnos, né, onde a maioria das pessoas trabalham, estudam. Era isso que eu queria deixar claro, assim, a gente tem uma estrutura grande, mas dessa grande estrutura nós temos só 6 que são, vamos dizer assim, fixos. Sim, a palavra não sei se é a mais adequada. A gente chama de efetivos, né? Esses são contratados via CLT, como reza a lei, né? E isso tudo é amparado por legislação federal, legislações federais que amparam. Nós somos uma ONG, né? Somos uma organização não governamental, no formato de associação. Existe uma lei federal, que é a 3.019, que é a mesma que se aplica para outras associações. Então, por mais que tu preste um serviço voluntário, isso não impede de tu ter pessoas contratadas. Nós podemos ter faxineira, ter advogado, ter psicólogo. Não temos, né? Todos são voluntários, mas a gente poderia ter também e teria adequado dentro da legislação. Mas como tu muito bem falaste, analisar toda essa estrutura, analisar mais de 1.000 atendimentos que são prestados por ano e somente 6 contratados. E nós temos 365 dias do ano, então são 3 por dia. Média 3 por dia. Esse ano a média vai ser muito maior, né? Só nas inundações. Não dá para pagar esse ano do calendário, não. Só nas inundações nós resgatamos 1.351 pessoas com o uso de embarcações. Isso é um montante muito grande, né? E aí também vem um diferencial São Sebastião. Só no CAI. Só no CAI. Só no CAI, pessoal, 1.351 pessoas. E 54 animais. E 54 animais. Realmente foi 2 eventos que exigiram muito, colocaram a nossa própria estrutura em xeque, como se diz, né? Claro que nós já fizemos agora, passando esse evento, fase quente, que a gente chama, já fizemos também uma análise de onde podemos e devemos melhorar. Eu acho que faz parte de qualquer entidade que trabalha no setor público, né? Tu analisar posteriormente e ver onde é que tu pode melhorar. Eu sou de projetos, então o PDCA, né? A gente tem um planejamento, a gente põe ele em ação, a gente acompanha e a gente faz a roda girar verificando o que não deu certo para fazer as melhorias, né? Perfeito. Eu acho que E isso é bom a gente entender, porque o voluntário, ele tem, infelizmente, para quem está de fora, uma conotação
de não tão organizado, sim. não tão estruturado quanto, claro, eu tenho proximidade contigo em função de sermos companheiros, mas a comunidade em si, ela não tem essa visão, é voluntário, eu vou lá quando eu não quero eu não vou, então tem toda uma conotação, assim, não tão... Mas, Tita, sabe que as cidades onde tem o bombeiro voluntário, que conhecem o bombeiro voluntário, essa percepção nós já conseguimos mudar. Porque hoje nós temos entidades muito bem organizadas, com recursos estaduais, municipais, estaduais que eu falo emendas, né? Emendas federais. Então, nós temos entidades como o São Sebastião do Caí, tem reconhecimento de entidade filantrópica a nível nacional. Nós somos SEBAS na área de saúde. Então, para te conseguir essa certificação não é algo simples, né? Simples. Então, mostra a organização e eficiência das nossas unidades, né? O bombeiro voluntário, eu costumo dizer que é uma realidade do nosso estado já, principalmente nosso estado, e que a gente vem tentando difundir para o resto do país também. Porque eu costumo dizer, infelizmente o estado não vai conseguir chegar a todos os municípios. E outra questão muito importante, o pessoal pergunta, o bombeiro voluntário é inimigo do bombeiro estatal? Não, bem pelo contrário, nós acreditamos que existe espaço para todos, até porque a pessoa que está deitada no asfalto quente ou com a casa pegando fogo, ela não quer saber a cor do uniforme, não quer saber qual modelo é, ela quer ser bem atendida. E que eu costumo dizer, se o estado não conseguiu chegar, ele tem que permitir que as comunidades se organizem e supram isso de alguma maneira, né? Que é o que nós, rotarianos, também de uma certa fazemos. Forma, com certeza. A gente consegue fazer muita coisa e há esse mesmo questionamento com relação à Rotary. Mas por que tem? Por que vocês fazem? Isso é uma responsabilidade do Estado, enquanto município, federação ou Estado, não importa. Perfeito. Né? Enquanto organização. Porque não dá conta. E se a gente ficar sentado e esperando que dê conta, a casa vai virar... Nós tivemos... pozinho lá. Nós tivemos um exemplo muito prático, né, Tita? Que essas últimas 2 grandes inundações, eu chamo de 2 porque deu a grande e isso dela veio o repique, né? Se nós tivéssemos esperado só pelo Estado, quantas milhares de pessoas teriam morrido? Gente, 1.351 resgates. Isso só no Caí, né? Só no Caí. Fora as nossas e eu tenho certeza absoluta que algum aí não foi registrado, porque não dá conta. Não, com certeza. Porque não dá conta. E uma coisa que eu percebi, na de novembro, eu estive lá na homenagem que o município fez a vocês, né? E a todo o grupo. A união do grupo de corpo de bombeiros. Tinha gente lá de longe. Eu disse, eu queria lembrar o nome de todos para listar, mas sintam-se todos Eram listados 8 municípios. e homenageados, porque foi muito bonito o trabalho em conjunto, né, Tita? Como a gente se organiza nesse sentido. Cada unidade, né, desses 47 municípios, primeiro supre as suas necessidades locais, e depois nós organizamos em força-tarefas e mandamos para as cidades. Nesse último evento nós trabalhamos muito forte nessa questão também, e daí não é só a parte de resgate, o bombeiro voluntário entra na parte humanitária. Finalizou a parte de resgate, nós auxiliamos os municípios a limpar os principais... UBS, escolas, prefeitura, para tentar voltar ao mínimo normal de normalidade à vida, né? De novo, a palavra é meio estranha, mas aquele pontapé inicial, apoio inicial, que não deixa de ser um acolhimento, né? Para a comunidade, porque ela precisa ser acolhida, né? E fazer este trabalho também é um acolhimento. Perfeito. Bom, infelizmente a gente tem mais 2 minutinhos, eu sempre digo para Adriano, acho que eu vou pedir 1 hora, né? Porque normalmente com os convidados a gente consegue assim fazer um baita de um bate-papo, né? Anderson, eu queria mais uma vez agradecer e que tu leves a toda a corporação do CAI e a corporação nacional como comandante desta corporação, o nosso agradecimento, porque eu, como governadora da região, pude comprovar o trabalho de vocês, meus parabéns, eu me emociono porque realmente eu vi o quão importante foi o trabalho
de toda esta corporação e vi lá em novembro e vi agora, então o nosso muito obrigado, é uma honra tê-lo aqui comigo como companheiro e como coordenador dessa corporação importantíssima aí. E eu queria que tu tenha assim uns 30 segundinhos, um minuto para deixar uma mensagem para o nosso público. Perfeito, Tita, agradeço o convite, é uma honra estar participando, primeira vez que eu venho aqui na TV Mon. É um prazer, né? E dizer para a nossa comunidade toda que esperamos que possamos realmente tirar lições desse desastre. Não tem como a gente voltar no tempo e impedir que aconteça, mas já que aconteceu, precisamos entender que precisamos estar preparados para agir em eventos climáticos como os últimos acontecidos. Pois com certeza uma preparação das comunidades como um todo irá ajudar a salvar vidas e salvar bens, né? E é o que todos nós queremos. Então esperamos que possamos tirar essa lição. Nós estamos à disposição para ajudar nos municípios, até do próprio Vale do Caí, que ainda não tem um serviço de bombeiros diferente da modalidade, para que a gente possa auxiliar porque precisamos. Precisamos da ação do voluntariado, um voluntariado organizado, assim como é o Rotary, assim como é o Bombeiros Voluntários, assim como é várias outras entidades. Lá, os nossos irmãos aqui. E várias entidades que foram importantíssimas, né, nesse último evento. CDL, FEComércio. Muitos, né, muitos exemplos aí. Pois sabemos que, infelizmente, o Estado não tem mãos para tudo, né? Então a gente precisa, como comunidade, como sociedade civil organizada, também estarmos, né, organizados para a gente prestar esse apoio para nossa comunidade quando for necessário. Então tá bom, muito obrigado, companheiro. Estamos encerrando o nosso Rotary em Ação em Montenegro com o nosso companheiro e comandante nacional, né, dos bombeiros voluntários, o Anderson. Boa noite.